Yeah. I'm not gonna lie, darling, had fun on Yagi, her brain fried. Estamos gravando. Para todo mundo entender, então, a timeline que eu vou tentar, o storytelling aqui que a gente vai tentar manter é como todos chegaram na Combo. E para isso, quando eu cheguei na LEF, convidado pelo nosso padrinho aqui da maioria, né, que é o falecido Leandro, um salve para ele também já. Eu conheci o primeiro que eu conheci de todos que estão aqui foi o Pedro, né? Quando eu cheguei lá, o Pedro já era sócio do Leandro e a gente startou um novo negócio. Então, como todos aqui que estão são meus convidados, eu vou deixar que eles todos contem a história deles. Eles, a partir do momento que a história chega na Combo, né, a gente começa a fazer a feijoada, na verdade, ali, eu acho que daí a gente passa pro próximo, ele conta a história, e aí, quando todo mundo nivelar feijoada, Combo Agência, a gente para, e aí todo mundo começa a contar como realmente o processo, né, de como começou tudo isso, né, do nosso maior projeto hoje em dia, que dentro da Combo, que é a feijoada, tem 8 anos e 42 edições. Pedro Santarém, e aí, meu? Da onde tu veio? Filho de quem? Aonde tu estudou, cara? Nos conta, cara, nos brinda com a tua história. Boa, vamos lá então. Formado em publicidade, sem ter me formado. Calma. Vou começar por aí já. O calma é bom que o Arregan já começou. Na SPM, sou sócio dos Guris na Combo, integrante da banda Showd. Temos 2 casas de festa infantil, a Ioiô, casa de festa infantil. Estamos montando um bar chamado Canto, entre tantas outras coisas. Mas vamos lá. Eu acho que diferente dos guris, eu sou o único que estudei em colégio estadual. Meus pais vieram do interior para Porto Alegre ganhar vida. Interior da onde, meu? Vieram de Rio Pardo. Os 2 nasceram em Rio Pardo. Se mudaram logo cedo para cá para tentar ganhar vida. Meu pai é formado em jornalismo. E minha mãe se formou mais tarde, quando eu já era maior, se formou em psicopedagogia. Então, vieram para cá, correr atrás dos sonhos deles, sem grandes condições mesmo, assim, trabalhar. E aí, meu pai se formou em jornalismo, foi uma das minhas influências, assim, no sentido do que eu curto fazer hoje, que é... Entrei em publicidade, então é que eu curti a criação. Sempre tive acesso a bons computadores, assim, desde cedo. Por exemplo, eu estava em colégio estadual e eu era um dos primeiros a apresentar trabalho, por exemplo, em impresso, assim, em computador, em impressora, ter feito computador, não ter feito à mão. Então, eu tinha acesso a isso aí, gostava de fazer, eu brincava com os programas de criação. É uma coisa que me chamou bastante atenção desde o início, e curtia desenhar, curtia essa parte de artes gráficas. E aí, eu tinha acesso a computadores, curtia criação. Eu e meu pai se desafiava mesmo, assim, porque eu ficava querendo trabalhar com isso, fazer, e ele falava, tá, então agora faz um cartaz de rock. Eu ia lá no computador, que tinha, nos programas que tinha à disposição, fazia e curtia muito a criação. E, paralelo a isso, também curtia a música. Comprei um instrumento logo cedo, tinha um outro primo meu também que tinha, comprei um pandeiro e começou a... No colégio ainda? No colégio ainda, bem novo ainda, ouvia lá os discos do Raça Negra, etc. E comecei a curtir bastante samba. E aí veio essa veia mais de tocar, de fazer parte de uma banda de pagode. A primeira banda foi na rua mesmo, entre os amigos, tocando na rua, e foi se desenvolvendo e mais pra frente. Tempo bom que a gente podia brincar na rua, né? Exatamente, bem na calçada, assim, cara. E aí, mais pra frente, a gente montou e foi ficando as pessoas que levavam mais a sério e formando 2 bandas antes do show que eu toco hoje. No terceiro ano também, uma coisa interessante, eu fiz um curso, enquanto meus colegas iam pra frente do colégio e tinham aquela vida mais descompromissada, eu fiz o terceiro ano todo, na parte da tarde, um curso de artes gráficas no Dom Bosco. Aí já um colégio particular, que eles propunham isso para quem era de fora. E, cara, no Dom Bosco tu aprendia desde usar os programas, que eu já usava há muito tempo, então eu tinha muita facilidade. Na época o Corel, por exemplo, que era de fazer arte gráfica, até a gráfica mesmo. Tu entrar dentro da gráfica e saber imprimir, mexer nas impressoras offset, fazer uma chapa para impressão. Então eu aprendi também um outro lado da arte gráfica, mas ali nesse curso ele passava por todas as etapas e eu fiquei 1 ano num curso de artes gráficas, que era uma coisa diferente para os meus pares do colégio estadual. Com certeza. E uma preocupação de, tu tem que se desenvolver, cara, tu tá num colégio já que tu já arranca um pouco atrás dos demais. Então eu fui conhecer a SPM,
cara, me apaixonei, assim, a estrutura é incrível. Isso que era ainda o primeiro prédio da SPM, eles estavam construindo o segundo, a gente foi na obra para construir o segundo, que era 1800 e... Cara, isso aí vai lá em 1999, por aí. De verdade, assim. E, cara, aquilo ali primeiro um sonho, era uma materialização do que eu já, cara, que eu mexia lá nos computadores para fazer. Então, pô, existe um curso, existe uma preparação, levam a sério esse cara que gosta de artes gráficas. Porque publicidade era uma coisa um pouco mais ampla, assim. Mas a SPM, ela tem esse viés mais da administração, né? Com ênfase em marketing, a publicidade com ênfase em marketing. Conheci, contei super empolgado com meus pais. Meu pai já conhecia um pouco, porque ele tinha essa formação. E acabo o colégio e vou fazer prova na SPM e na URGS. Cara, na URGS não corrigiram minha redação, assim, né? Pela pontuação. Normal. Cara, era o desânimo de ir nos últimos dias. Então, mas tu define teu curso pela visita. Como tu já tinha toda... Não, era publicidade já. Era publicidade porque era o que eu mais aproximava. Cara que gosta de fazer artes gráficas, curte artes, curte esse lado mais de criação, não tinha outro caminho. Daí eu vou fazer a prova na SPM, o vestibular, fiz na URGS, vou fazer na SPM. Cara, 5 horas de prova, a manhã toda ali. Cara, os caras no dia deram um todinho e um charge já pra cada um ali, ficar à vontade. Ar-condicionado, cadeira estofada. Bem-vindo ao capitalismo. A estrutura bem boa, assim. Te ganharam pelo chocolate, então. Os caras te ganham já. Normal, né? Que já vem 5 opções, assim, era... E aí, cara, tem um choque que é assim, ó, eu levo as 5 horas pra fazer a prova e não consigo terminar a prova como eu queria. Te conhecendo, nós todos te conhecendo, a gente fica impressionado, Pedro. Como é que tu não conseguiu? A primeira 1 hora dele ficou desenhando. Fiquei comendo. Primeiro vou ler toda a prova, vou o charge dos amigos. Depois vou avaliar aqui. Mas foi... Sim, eu tenho certeza que tu perguntou foi... Mas essa questão poderia ter sido feita melhor, né? Tem um erro aqui. Cara, mas tem uma defasagem bem grande, assim. Eu senti pelo menos que cara, parece que tu tá, tipo, te bota uma Ferrari ali, te bota um carro bom e tu dirigiu durante tempo uma bicicleta. Ou pelo menos a minha formação foi assim, eu me senti assim de lento mesmo, despreparado, assim, pra encarar aquilo ali. Então eu passo esse vestibular ali na SPM às 5 horas inteira e no final eu chuto umas respostas por falta de tempo mesmo, assim. E aquilo ali, cara, enfim, sou jovem ali ainda inexperiente. Eu chego em casa, meus pais perguntam como é que eu fui e eu fico nervoso, assim, eu tenho a imagem até hoje. Chegando em casa, e aí como é que foi? Daí eu quero contar a história que eu acho que eu fui mal porque eu não consegui terminar a tempo, porque eu vou pro banheiro e começo a chorar. Porque eu fico nervoso de contar pra eles, porque eu sempre fui muito assim de familiar, de obedecer, de, pô, vocês falam uma coisa, é regra, e meio que decepcionar, assim, pô, não era o que eles esperavam, assim. E eu acho que fui mal e tal, não consegui terminar, e daí eu chorei na hora de almoçar, eles me tranquilizam, pô, nada a ver, tem bastante tempo, vamos entrar no cursinho agora, vamos fazer, vamos tentar de novo. Meus pais sempre foram muito parceiros nesse sentido. E aí a gente vai Não só nesse sentido, né? A gente tem umas histórias aí. Tem umas histórias aí, umas aquisições aí. Outro podcast aí. Contar os prédios. E um dia meus pais me acordam. Cara, faltava acho que 2 semanas por aí para começar as aulas nas faculdades, enfim, na SPM. E meus pais me acordam dizendo: ei, Pedrão, olha só, ligaram da SPM e disseram que um desistiu e tu era o próximo. E aí... Oi? Famoso suplente. E aí, nessa época eu lembro que era concorrida a SPM, mas tinha esse fator, né? Não era todo mundo que pagava ou passava em outro lugar, daqui a pouco passava em outro lugar, porque eram as pessoas bem... As pessoas eram enfim, inteligentes, as que estavam concorrendo lá, vinham de colégios com boa estrutura. Enfim, um candidato tinha desistido e eu era o próximo da lista e perguntando: e aí, vamos entrar na SPM? Isso eu já até matriculado no unificado. E eu, cara, me acordei assustado, tentando entender aquilo ali, mas pô, vindo dos meus pais dizendo vamos, já era tipo, eles topam, né? Aceita logo. E eu falei: cara, depende de vocês, por mim, bora e tal. Porque eu sabia que era um valor alto, assim. Pra mim era diferente, porque eu nunca tinha visto eles nunca pagaram o ensino pra mim. Então, quando eles me convidam pra ir pra SPM... Tá, mas tu tava no Rio? Não, eu já tava em casa, em Porto Alegre. Faltava 2 semanas pra começar as aulas, em qualquer lugar, porque já era março, começava tudo junto ali. E eles falam que ligaram da SPM e eu topamos na hora, sabia que era um investimento pra eles já que fazia diferença. Mas no momento que eles perguntam se eu tô afim, a gente tocou ficha e eu entro na SPM e começo já no primeiro semestre, se eu não me engano, a estagiar com um primo meu de 3º grau, que é o Felipe Zbierek,
que ele era presidente do DCE da PUC na ocasião, e eu vou trabalhar com ele. Ele estava tentando abrir uma agência de publicidade e tinha que cuidar de um monte de materiais e comunicados, enfim, de arte mesmo do DCE da PUC. E eu vou trabalhar no escritório dele na Protásio, estágio mesmo assim para pegar a experiência. E nessa agência não tem quase nenhuma demanda, assim, tem pouca demanda, e as demandas são quase que 100% do DCE da PUC, de coisas que eu ia fazer para lá. Eu ficava sozinho no escritório, assim, e ali eu começo a pegar uma experiência de mercado de trabalho, entro na SPM, e aí... Aí tu tinha 18? Isso, 17. Foi fazer o fim do ano. Eu faço né? 17 em dezembro, e aí já entro na faculdade. A história da banda é lá no colégio de rua. Depois a gente começa a ensaiar, a brincar, entra as peças que ficam mesmo, assim, que querem ter uma banda mesmo, que forma uma banda por acaso, né? Que era uma banda que a gente tinha, que toca na noite. E aí fica essa banda por acaso, assim. E aí a gente é visto no Parcão, a gente é levado para abrir, acho que o show do Namoral já na época, no Manara. Ali o Ataliba, que era o produtor do Namoral e do Seativa, nos vê. E aí o Ataliba, que era o produtor do Seativa e produtor do Namoral, nos conhece também, e ele coloca a banda... O primeiro show do Terror foi em São Jerônimo, que todas as bandas de pagode tocaram em São Jerônimo, porque o Namoral abriu a porta lá. E, enfim, a gente toca no interior também. Mas isso é o caso da banda. Isso aí tudo é por acaso o nome da banda. Eu passo uns 6 meses ali trabalhando pro DCE da PUC com o Felipe, e resolvo no verão seguinte, assim, no final do primeiro ano, eu começo a procurar algumas outras possibilidades, até a época que dá um rolo lá na PUC, no DCE da PUC depois, porque entra uma nova direção, invadiram o DCE da PUC, eu de graça a Deus de não estar mais lá. E aí eu me inscrevo em alguns estágios e eu entro Pra variar a política, Sim, né? sim. Pra variar... Agora é atleta, né? Cara, Atlética. O cara que entra de presidente do DCE é deputado, a gente diz. Não vou lembrar o nome agora. É, porque era muito forte isso. E aí Sempre foi. E aí eu procuro estágio, e aí eu entro na Secretaria da Cultura de Porto Alegre. E lá eu fico 2 anos na descentralização da cultura, que pelo menos era na cobertura, ou no último andar da usina do gasômetro. Trabalhando na descentralização da cultura, meu TCC em marketing político, analisando na época os 4 mandatos do PT na prefeitura, que estava indo para a 5ª. Entendi. Eu estava tentando, eu ia avaliar isso. Bandeiraço, tudo. E aí depois eu vinha saber que tinha um projeto muito parecido já, porque eu fiz um anteprojeto sobre isso. Daí na hora do projeto eu vim saber que tinha um projeto muito parecido, uma professora me falou, e eu paro de fazer para não parecer que é plágio. Isso lá já no final da faculdade, né? E tentando linkar com a música, no final desses 2 anos que eu fico na descentralização, eu tinha banda, eu tocava, até o pessoal que trabalhava comigo adorava, porque eu toco também numa das festas da música ali que tinha no Gasômetro, a gente tocou também. Enfim, acabando esses 2 anos, eu, cara, preciso procurar alguma coisa com possibilidade de efetivação, porque vai acabar os 2 anos e tu vaza, né? E eu saio a largar também a procurar trabalho com possibilidade de efetivação. E aí tem um ponto de inflexão muito grande, que nos traz mais para o ramo ali da produção de festas. Eu vou largando os currículos, e aí, sempre na virada de ano, assim, no verão, a gente começa a fazer essas reflexões. E a banda, eu começo a olhar, eu tô produzindo a banda já, e aí, cara, preciso dar uma hora para isso aqui, eu vou precisar de uns músicos de apoio aqui para formar a banda, para ser melhor, pra gente tocar nas casas e ser mais bem quisto, ter uma pressão maior e tal, vou ter que contratar uns músicos bons. E aí, eu tô para fazer esse movimento na banda, ou não, podia ser que provavelmente não conseguiria conduzir o Leandro, que é o Leandro da Lef, que se a gente explicar o que é Lef aqui vai mais um dia, que era uma das principais produtoras, se não a única do ramo ali, que atingia o nosso Era público. o dono do mercado, né? De tudo. Tinha muita casa que ele produzia. Muita casa, muita banda, muita tudo. Tinha enfim, foi ter umas 5, 6 bandas, e todas as outras queriam ser dele. Ele chamou para uma reunião. Cara, o que tu tá fazendo aí? Como é que tá a banda? Daí, cara, tô pensando em fazer um movimento aqui, que é contratar uns músicos pra gente ou ir ou vai ou racha. E, antes de fazer isso, vem aqui na Lef que eu quero conversar contigo. Na Coriga, né? Daí eu chego na Lef. A Lef, que é a principal produtora de festas de Porto Alegre, era uma sala de um apartamento de 1 quarto,
onde tinha, cara, só uma sala. Por enquanto era uma sala com os computadores ali, com 2 computadores, um quarto e uma cozinha. Vamos definir o que é computador nessa época, né? Porque não é um notebook, né? Os 386 aqueles. 486 devia ser essa época. E aí eu chego lá, cara, vejo o cenário e, cara, tô na LEF. Meu Deus, o Leandro me chamou pra uma reunião. Cacete, o cara tem todas as bandas, agora explodiu. E aí ao lado Nacional. E ao lado da banda começa... Porque a banda, ela é status, ela é um monte de coisa, né? Funcionamento. Eu gostava de me comunicar, gosto, e tô fazendo publicidade. Pô, imagina seu história com uma banda, assim, o cara é o dono do mercado, ele vai botar, eu vou tocar, né? Eu vou ganhar dinheiro com isso. Porque o que a gente ganhava era muito pouco, era pra, enfim, se divertir. E aí ele chama pra uma reunião, depois o cara vai ver que a reunião ela era muito desorganizada, assim. Ele chama o Vini Duarte, que hoje também é um empresário do ramo aí, a gente, cara que trabalha com os artistas nacionais, fornece bandas para os nossos eventos. E aí o Vini tocava percussão numa outra banda e ele é convidado e vira vocalista. Então, assim, a loucura é essa. O Leandro viu ele cantando uma música num show e chama ele, esse cara canta bem, vem. Fulano é legal dessa banda, vem. E aí acho que Não foi. tá foi nessa comigo, primeira. O Cassiano chega nessa primeira reunião. O Cassiano era Sobrenatural, produzia, né? né? Era produtor do Sobrenatural, né? Produziu o Sobrenatural, que era uma outra banda, que a gente tocou junto lá na Touch, também nessa mesma época. E aí tem uma reunião com o Leandro. E eu falo pra ele que tem um projeto de banda assim, pra ocupar esse nicho de mercado. Eu tô achando que tá faltando banda, semanal pra esse público, e pensei em vocês, etc e tal. Na época o Jeito Moleque era referência, o tipo de som que eles faziam, com percussão, uma boa percussão e que tinha uma pegada boa de pagode, mas com capital social até. Isso aí aprendi com o Macedo. Eu acho que eu falo em Todos todas os as reuniões e todos os podcasts eu falo em capital social, mas eu sempre dou os créditos. É trazer esse capital social para um segmento que não aproveitava, né? Porque as festas de pagode eram muito nichadas para o público pagodeiro mesmo. Então, quando tu faz uma banda que tem referências de reggae, de rock, de pop e que estudou em colégios particulares, tu traz esse público para dentro do segmento. A visão dele era essa. E aí e o Inimigos HP, o Jeito Moleque já estavam fazendo isso a nível nacional. E ele tenta montar uma banda assim, e eu lembro que na reunião eu falei, cara, se eu não tiver que... Eu topo o projeto, pô, não tem como dizer não, né, pro Leandro ali naquela época, eu só não quero ficar carregando instrumento de novo. Se eu tiver uma equipe eu não quero ensaiar e ter que levar meu instrumento é o surdo, né, que é um gigante. Eu não quero ter que ficar levando isso, carregando o carro, subindo, pá, chega em casa, descarrega, carrega, se tiver alguém para me ajudar nisso... Só queria um hold, só um hold. Personalizado. Só um hold pra ele. Isso, imagina... Eu vou te mostrar as coisas e me esqueci que estão tudo gravado. Exato, só queria um hold é uma boa expressão também. Pô, tem alguém que ajude. Porque, cara, eu quero chegar e tocar, eu quero chegar e fazer o que eu gosto. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido. Não, você vai ter e tal... Pô, Quantos anos tu tinha aí, Pedro? Só pra entender quando é que tu já queria um hold. Cara, acho que é isso aí, uns 20, 21, por aí. Né? Quantos anos tem show? Tô te ligando. Nossa, de 17, fazia 3 anos, cara, uns 20, 21. Enfim, isso aí é 2006. Quantos anos de show? 2006, vai fazer... 15 anos? Vai fazer 15 em abril. 21. E aí, cara... Conversa com todo mundo, forma a banda, pega daqui, pega dali. O Capu comenta que não vale a pena crucificar esses caras. E aí a gente monta a banda. Cara, no começo tinha a função de leva instrumento, pega instrumento. O bom era assim, pô, tu tinha... Claro, vai ter. Ô, pai, claro, pai. Mas tu tinha os músicos, os mais picas, Chilico, Marcos, Chachato, tinha os caras que eram foda na época, são até hoje, à disposição, marcava ensaios, tinha uma equipe ali pra montar e tu tinha as festas, tu podia tocar ali nas festas da LEF, né? E aí a nossa estratégia é montar um semanal pra banda. Enfim, a gente monta, o Leandro convida os integrantes do Sobrenatural, que aí entra o Cassiano no pacote junto, né? Que resolve montar uma banda junto, e vira produtor da banda até, do Show de Bola, que vinha a ser Show de. E aí, durante esse processo de montar a banda, que eu estava saindo da prefeitura, eu comecei a largar currículo em vários lugares para conseguir um trabalho com possibilidade de efetivação. E aí, um dia eu chego na LEF lá, porque o Leandro falava muito isso, passem aqui para ver como é que tá a história da banda, a construção da banda e tal. E eu chego lá um dia de camisa, depois de uma entrevista de emprego, e ele pergunta,
tá, mas tu tá procurando o quê? O que tu tá fazendo? Tá procurando trabalho em quê? Eu, não, tô procurando alguma coisa com possibilidade de efetivação na área de comunicação, de criação, que é o que eu gosto. Eu tô precisando de alguém assim aqui, que faça as artes, que cuide disso, cuide dessa parte pra mim. Ele tinha um monte de festa. E aí ele perguntou quanto que eu tava querendo ganhar, quanto eu almejava ganhar. E na época eu ganhava 300, 400 reais num estágio de 4 horas, com VT, aquelas coisas todas ali. E falei, cara, é isso, eu ganho mais ou menos isso, tô procurando para trabalhar 6 horas, aí 4 horas, alguma coisa em torno de 500 reais, que há 15 anos atrás fazia sentido. E ele tá. Tipo um salário mínimo na época, mais ou menos. Ainda mais para estágio, ainda que sempre foi um pouco menos, enfim. E ele disse, tá, mas não quer vem trabalhar aqui então. Deu, tá, ganhando quanto? Qual é a ideia? Deu, isso aí que tu falou. Eu fiquei pensando até, podia ter pedido mais, né? Mas enfim, o engraçado era que aquele cenário todo que se apresentava, que não era uma estrutura física nem de perto que a gente estava acostumado lá na SPM, por onde eu tinha passado, já feito o estágio, aquilo ali não tinha importância nenhuma porque visualizava a oportunidade ali, linkar a questão da música, da criação, o que eu tinha aprendido com festa, que eu gostava. Então eu topo o desafio ali, faltando um mês mais ou menos para a banda ser inaugurada. Ela estreia dia 27 de abril de 2006. E a gente começa a trabalhar em função de inaugurar a banda, estrear a banda com um semanal. Com um semanal que na época era no Café do Prado. Ah, isso aí. Café do Prado. Aí tu começou a contar a história do Dado. E isso do Beto Levin. Isso. O Beto Levin que disponibiliza ali o Café do Prado pra gente. O Dado era o sócio do Leandro. Eles fizeram o Praiano na Avenida Central de Atlântida no verão, nesse verão aí. E deu certo, assim, o Praiano em Atlântida, a sociedade deles lá, em 2005 para 2006, que era na frente da... Já era comigo assim também. Que é na frente onde hoje é a Caixa, né? Ali na Avenida Central. Na frente do Food Park, o primeiro. Isso, na Avenida Central de Atlântida. Eles fizeram lá o Praiano e trouxeram a ideia da sociedade deles de ter uma casa noturna em Porto Alegre que veio a ser o Café Moinhos. Mas lá, ainda quando o show de bola está sendo montado, que hoje é o show de, era o... acho que foi uns 6 meses. Era Café do Prado. Café do Prado. Então a gente bola, vamos fazer uma noite só nossa. Então aí, por mais que a gente tivesse possibilidade de tocar em todas as noites da LEF que eles tinham, a gente resolve fazer a nossa. Que conversava com... E aí tu já tá trabalhando no escritório da LEF. E aí eu entro pra trabalhar no escritório da LEF, fazendo flyer, amarradão, assim. E, cara, aí tu te depara com a realidade, né, da LEF. Que não é uma realidade do mercado e nem em lugar nenhum. Cara, tu chegar pra trabalhar e tá tudo fechado, não tem ninguém em casa, porque era um apartamento, né? Tu tem que esperar, eu ali de camisa ali, profissional, educado no interior ali. E aí não chega ninguém, daí chega o primeiro funcionário para trabalhar virado, que tava com o Leandro em alguma festa que ele tá virado, enfim, e eu ali sempre focado no que eu tava por fazer. Ele traz o Jeito Moleque para tocar aqui, e o Jeito Moleque tem um show em Novo Hamburgo, que a gente se envolve na produção. E aí nessa época, cara, a gente se envolve desde a pulseirinha, desde a entrada, ficar pegando o ingresso na entrada, até depois sair para curtir, assim, desde fazer o flyer, de panfletear, de ir nos shows que estão acontecendo, 360, botar tudo. a gente fazia tudo. Mas assim, era muito... Descobrindo. Muito orgânico, né? Tem É o que a gente fazer. faz hoje sem saber. Sim, é isso aí. Meu, alguém tem que fazer blitz, alguém tem que fazer não sei o quê. Aí, e sai correndo pra resolver. E aí nessa pegada que a gente tá montando semanal e banda, eu vejo o Cassiano participando muito e pergunto por que o Cassiano não entra pra ajudar aqui, né? Pra montar esse semanal. Acho que daqui a pouco a gente linka com o Cassiano, que ele entra pra dentro da LEF também, pra trabalhar no escritório, que até então ele era um produtor, ele era o agente da banda e não necessariamente trabalhava na produtora. E a gente faz esses shows do Jeito Moleque antes de estrear a banda, uma semana antes. E aí, eu não lembro exatamente se foi por causa desse show, dessa semana, o Leandro vai pra Gandaia. Tipo assim, virou o Jeito Moleque aqui, virou ali, as festas bombando. Cara, ele era de curtir, tava nem aí, ligava o foda-se. E virou um dia, virou 2 dias, chega segunda-feira, daí ele sumia, né? Ele sumia, não que a gente não pudesse achar, porque... O semanal era a gente ia inaugurar no domingo. Na quinta-feira. E aí, o fim de semana aconteceu isso, de festa. E aí, cara, eu sempre tive a oportunidade de participar, não precisava ser convidado ou não, mas nunca participei da farra fora do trabalho. Do pós. E não por não gostar, eu não...
quase que por ingenuidade, assim, o que me dava prazer na ocasião era aquilo ali que eu tava vivendo. Produzir festa, tocar, Verdade. minha banda ser lançada. Na época eu não tinha nem a visão do que estava acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Sim, Hoje o dinheiro também, o resultado financeiro daquela festa não chegava no teu bolso. Não, Então, Não, mas é o que cara o perde- quase que não tinha nem- curtia muito, ele fazia a galera curtir, entendeu? Ele pagava, então não era pro financeiro a gente estar junto. Mas eu me lembro que eu e o Pedro era totalmente. A gente não participava de nada do que ele fazia. Vocês Ele eram chegava de lá outro outro dia, mundo. tinha que estar 10 horas da manhã lá. Nós éramos os únicos que estavam lá 10 horas da manhã sem ter feito festa, ter saído sem nada e ia trabalhar. E nessa época o prazer era esse. Uhum. Era esse envolvimento de construir alguma coisa. Porque a gente tinha um semanal para inaugurar na quinta. E aí, um semanal que eu e o Cassiano estava produzindo junto com a LEF, com o amparo da LEF, mas que a gente estava botando para frente. Divulgação. A banda que abre o nosso show de estreia era a dupla Klaus Vanessa, que estava começando, fazendo show em barzinho. A gente contrata tudo isso. E aí ele tem esses shows do fim de semana, ele vai curtir, e aí precisamos agora se preocupar com o semanal que vai ser quinta-feira. E chega a segunda-feira e ele tá sumido. Ele tá virado, a gente não sabe onde ele tá. E a gente começa a trabalhar na segunda-feira, e cara, o Leandro, onde é que tá, como é que tá? E ele chega na LEF, final da tarde, começo da noite, e aí não tinha horário, né? A gente trabalhava. Já. Enfim, ele chega virado e chega. eu lembro dessa história, tipo assim, de um dia, um ou dois Mas antes. vai dar, porque ele chega, eu vou contar, não sei se você lembra, mas ele chega, ele entra no quarto, ele chega rindo assim, daquele jeito dele, entra no quarto, ele só sai do quarto pra dizer, Andrews, busca cerveja e não sei o que mais, busca mais um combo, não lembro o que bebia na época, e busca mais. Como assim buscar mais? O cara tá virado, ele vai continuar agora. Mas vendo, primeira vez que eu tava vendo aquilo, a gente na sala, ele no quarto. O quarto ainda era Casa um quarto. dele, né? Vamos respeitar Cara, a casa gente dele. vê a bomba tá no nosso colo. Assim, né? Sem pensar muito. Isso pra montar uma festa de Casa inauguração da noturna. banda. Uma casa noturna. Uma casa noturna que a gente não sabia como funcionava. E aí acho que o Cassiano já tá lá, né, Cassiano? Ele vira mais um dia, no dia seguinte, provavelmente na E a noite terça. depois do ensaio, o Thiago Guampa me liga, vocês estão ensaiando, eu tô lá fora, ele me liga e diz assim, o Thiago falou, meu Leandro quer falar com vocês, terça-feira da noite. Saia do ensaio, tipo, das 10 da noite mais ou menos era o ensaio, saia do ensaio, venham pra cá que ele quer falar com vocês. Aí nós vamos meia-noite pra lá. A gente chega lá, a gente entra no quarto, eu não sei porquê, a gente acende a luz, eu acho. Provavelmente a luz tá desligada, não sei. A gente acende a luz, ele bota o cobertor no rosto, ele tá deitado na cama dele, bota o cobertor no rosto, aqueles de Verdade, pelo, isso é verdade. e começa a falar com a gente. Exatamente assim. E aí eu entro com. Cara, A primeira frase dele, debaixo das cobertas, ele diz assim, meu, vamos cancelar a inauguração na quinta. Isso terça. E aí, Nós olhamos, Não, terça pra quarta. terça pra quarta, terça meia-noite. Nós olhamos e falamos, não tem cara, é a primeira vez eu acho que sobe aquele sangue do uma hora tem que tomar pra si. E aí eu acho que eu falo, cara, primeira coisa, tira esse cobertor do rosto, né? Pra falar com a gente. E eu falando pro Deus. O Pedro fala isso mesmo. Primeira coisa, de repente levanta, toma um banho e vamos conversar. Tira esse cobertor do rosto. Agora eu me arrepiei, assim. Porque eu nunca não tenho nem por que afrontar. Se o cara tá dizendo isso, é lei. E aí, vamos cogitar uma segunda hipótese, a gente levanta. E aí acho que ele se surpreende também, assim, não houve nenhum desaforo. Ele se surpreende, tipo, firmaram o pé. Nós falamos, não vamos cancelar. A Nós gente convidamos 300 pessoas, tipo, tem 400 ingressos vendidos na rua. a gente usou esse argumento. Nós já vendemos, as pessoas vão ir, a gente programou, a gente fez a nossa parte, a tua parte é deixar tudo pronto. Vai ter as pessoas lá, a gente convidou, agora é a nossa palavra, nosso. E aí Claro. tem daqui a pouco até o capital social, cara. Eu devo satisfação a esse público que eu convidei. Vamos até pegar esse insight, assim, porque pro podcast isso é muito importante, tá? Porque eu forço bem isso. Eu acho que são esses momentos que o cara tem que mostrar, assim, cara, se tu realmente quer... E tá tudo bem se tu não quiser ser, né? Se tu quiser ser um operador, ok. Mas se tu quiser ter alguma coisa que é tua, em algum momento vai ter que te posicionar. Não dá pra tu ser amigo de todo mundo, não dá pra tu ser o legalzão. Cara, em algum momento, até mesmo com Deus, que a gente chamava ele, né, que ele era Deus naquele momento, no entretenimento, na parte ainda mais de samba e pagode, mas de vocês dois novinhos ali, assim, cara, não é assim que a banda toca, meu. E Cara, aí, tava os guris, tava o Barato, o Capu, tava todo mundo assim, né, naquele dia, e nós falamos, cara, não tem como, a gente já vendeu os ingressos, o negócio vai ter as 400 pessoas que a gente combinou que ia ter, agora tu precisa fazer tua parte, que é deixar a casa noturna pronta. E aí esse imbróglio aí, né, essas dúvidas, elas reinam até o dia do lançamento. Eu lembro que a gente tem que ir indo, Cassiano, vai atrás de comanda de papel para ter Acho que comanda. eu chamei O bar do... Eu chamei o bar do Feelings. Ele pega uma outra casa noturna, que o Leandro fazia festa, que era o Feelings ali na Venâncio, e pede emprestado
Pede emprestado, não. Contrata bar. o sistema de bar Eu dou todo o bar pra ele. pra servir, pra gente não ter que correr atrás de pessoa pra trabalhar no bar e pra toda a Na equipe. época, eu acho que eu lembro que o pai do Barata conhecia o Beto Levin. E o Leandro, era terça-feira, o Leandro não tinha alugado o café ainda. Ah, coisa boa. Naquela época tem que ligar, né, também. Tem que ligar e tudo. E eu me lembro, acho que o Barata foi lá, pegou o contrato, assinou, uma coisa assim daí, tipo, que o Barata conhecia, daí o cara fez o contrato meio A que... família do Barata é do direito, né? Daí fez o contrato lá, se que alugou e daí tá, agora nós temos uma casa do outro. Isso o Leandro, tipo, era quarta-feira, o Leandro tava voltando à vida, assim. De novo, os pais, né? A importância de ter os pais apoiando. E a comunicação tá na nossa mão, as pessoas na nossa mão. A gente tem a estrutura de trabalho, que é de uma outra casa noturna, que a gente consegue contratar. E outra, eu desculpa interromper tanto, mas é a importância também assim, ó. Viram que tinha um problema, o negócio não era ganhar dinheiro, era realmente cumprir com a palavra com todas aquelas pessoas que vocês tinham convidado, tinha que resolver, tinha que lançar uma banda. O importante aí não era o negócio, era o lançamento da banda. E aí o Cassiano vendo isso, junto contigo, com o Pedro, pega e, cara, pega o bar pra ti, só não me dá trabalho. Porque eu não posso focar agora em gelar bebida, em vender bebida, em ter garçom, em ter não sei o que. Cara, resolve isso aí. Eu preciso lançar... O foco é lançar bem a banda. Eu me lembro que, tipo, o Feelings abria de segunda e sexta, né? O lançamento era na quinta.